aí, meu aluno? Vamos lá para mais uma aula de física. Hoje vamos falar de força e movimento. Anteriormente, estudamos o movimento dos corpos, porém não discutimos as causas que produzem ou modificam o movimento. A parte da mecânica que estuda essas causas é a dinâmica. É verdade. A primeira teoria sobre esse assunto, Filosofia Naturalis Principia Mathematica, publicada em 1687 por Isaac Newton, explicou de forma completa o movimento dos corpos. Trabalho esse apoiado nos estudos realizados por Galileu Galilei e Johannes Kepler. Que demais! Nesse trabalho, Newton conseguiu estabelecer relações entre a massa e o corpo e seu movimento, seguindo daí três leis básicas que são chamadas leis de Newton, ou princípios da dinâmica. Nessa mesma obra, explica-se o movimento dos astros e o efeito da massa dos planetas sobre os corpos próximos a ele, por meio da lei da gravitação universal. A teoria proposta por Newton, também chamada mecânica clássica, permitiu que Max Planck desenvolvesse a mecânica quântica e Albert Einstein a mecânica relativística. É verdade. Quando acontece uma interação entre corpos, podem ocorrer variações na velocidade, deformações ou ambos os fenômenos. As causas dessas variações ou deformações são denominadas forças. A unidade da força no sistema internacional é o Newton, mas podemos usar o quilograma-força, que é uma unidade de força muito usada pela indústria. Um quilograma-força é o peso de um corpo de 1 kg de massa num local em que a aceleração da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. O dinamômetro é o dispositivo utilizado para medir a intensidade de uma força pela deformação que ela produz no corpo elástico, geralmente uma mola helicoidal, de aço envolvida por um protetor. Quando um corpo é abandonado de uma determinada altura, cai com movimento acelerado, devido à força de atração da Terra. Ao chutarmos uma bola, o pé faz sobre ela uma força que, além de deformá-la, inicia ali o movimento. É o quê? Quando as superfícies dos corpos que interagem se tocam, como a interação pé-bola, por exemplo, a força é chamada de contato. Ocorrendo a interação e estando os corpos à distância, a força é chamada de campo. Um exemplo é a interação terra-maçã. Ah, agora eu entendi! Em dinâmica, vamos tratar de forças cujo efeito principal é causar variação na velocidade de um corpo, isto é, a aceleração. Forças são interações entre corpos, causando variação no seu estado de movimento ou uma deformação. A força é uma grandeza vetorial, assim como a aceleração, velocidade e o deslocamento, exigindo, portanto, para ser caracterizada, uma intensidade, uma direção e um sentido. Agora eu saquei! Os vetores são símbolos matemáticos utilizados para representar o módulo, a direção e o sentido de uma grandeza física vetorial. Como vemos na figura, temos aqui o vetor V, tá, com uma origem em O e extremidade em P. Indicamos V, no caso como vetor, com essa setinha logo em cima da letra, onde nós temos aqui que V é igual ao segmento orientado OP, que é igual a P menos O. Todo vetor tem três características: o módulo, direção e sentido. Dois vetores são iguais quando têm mesma direção, mesmo sentido e o mesmo módulo. Se pelo menos uma dessas características difere, são chamados vetores diferentes. Temos aqui dois vetores, vetor A e vetor B. Vemos que eles possuem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho, então eles possuem o mesmo módulo. Diferente dos vetores C e D, onde C possui um módulo maior que D, mas os dois possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Mas devido a não possuir o mesmo módulo, são vetores diferentes. É verdade. Dois vetores são opostos quando têm mesma direção, mesmo módulo e sentidos contrários, como vemos na figura. Dado dois vetores, vamos obter o vetor soma. Tracemos pela extremidade de cada vetor uma paralela ao outro vetor. Ou seja, temos aqui o vetor A, tá? Possui uma extremidade onde vamos traçar uma reta paralela ao vetor B,
E na extremidade do vetor B, vamos traçar uma reta paralela ao vetor A, formando aqui um paralelogramo. O vetor soma ou resultante tem origem no ponto O e extremidade no ponto de cruzamento das duas paralelas traçadas. Este método é chamado de método do paralelogramo. Que demais! O vetor soma tem a seguinte característica: possui módulo R, direção da reta OP e sentido de O até P, ou seja, a origem dele começa em O e a sua extremidade fica no ponto P. O módulo de R vai ser igual a raiz quadrada do módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado mais 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo alfa, que separa A e B. O módulo do vetor resultante pode ser demonstrado aplicando-se as leis do cosseno do triângulo OBP. Se os vetores A e B forem perpendiculares, para achar o módulo do vetor soma, basta aplicar o teorema de Pitágoras. É verdade. Observação: o vetor soma R pode ser representado pelo segmento orientado cuja origem coincide com a origem do primeiro e cuja extremidade coincide com a extremidade do segundo. Esse método é chamado de regra do polígono. Como vemos aqui na figura, inicia na origem do primeiro e termina na extremidade do segundo. Seja uma partícula na qual estão aplicadas várias forças, esse sistema de forças pode ser substituído por uma única força, a força resultante, que é capaz de produzir na partícula o mesmo efeito que todas as forças aplicadas. Como vemos na figura, F1, F2, F3 e F4 são 4 forças aplicadas a essa partícula que podem se transformar numa força resultante que representa essas 4 forças. Agora todas as peças se encaixaram. Exemplo: duas forças concorrentes, F1 e F2, de intensidade 4 newtons e 3 newtons, atuam no mesmo ponto material, formando um ângulo alfa entre si. Determine a intensidade da força resultante para os seguintes valores de alfa. Letra A, 0 grau. Sendo alfa igual a 0 grau, as forças têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, percebam no gráfico, F2 vale 3 newtons de módulo e F1 vale 4 newtons. Somando esses dois vetores, os seus módulos vai dar um vetor de 7 newtons. A força resultante é o módulo F1 mais o módulo de F2. Então, força resultante, 4 mais 3 é igual a 7. Para alfa igual a 60 graus, aqui aplicaremos a lei dos cossenos e a regra do paralelogramo. A intensidade da força resultante será F igual a raiz quadrada do módulo do quadrado de F1 mais o módulo do quadrado de F2 mais 2 vezes o módulo de F1 vezes o módulo de F2 e vezes o cosseno de 60, que é o meio. Força resultante, então, 6,1 newton. Sendo alfa igual a 180 graus, as forças têm a mesma direção e sentidos contrários. Então, nós temos aqui força resultante igual a F1 menos F2. Então, a força resultante é igual a 4 menos 3, onde a força resultante é 1 newton. Exemplo 2. Determine o módulo do vetor soma de dois vetores que formam entre si um ângulo de 60 graus e cujos módulos valem 6 metros e 8 metros. Então, nós temos aqui vetor A e vetor B com um ângulo de 60 graus. Então, vamos aplicar aqui a lei dos cossenos para encontrar o vetor resultante R. Então, R é igual a raiz quadrada do módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa. Então, o vetor resultante é igual a 2 raiz de 37. Bom, um pequeno exercício para você treinar e aprimorar os seus conhecimentos e arrebentar no vestibular, arrebentar no Enem. Ok, pessoal? Então, boa noite a todos e até a próxima. Acabou!